As pessoas dizem assim, porque agora, o que isso vai significar para o Brasil? O que a eleição do Trump vai significar para o Brasil? Olha, o Brasil tem seus próprios problemas. É um país pobre, tão pobre quanto o Gabão, pelos nossos problemas. Não vai ser um salvador da pátria de outro país que vai resolver a gente. Vai ser a gente mesmo. E as pessoas, em geral, não gostam de ouvir isso, porque dá trabalho. É mais fácil você acreditar que alguém vai resolver teu problema. Quando você vê que você precisa resolver o seu problema, dá trabalho, né? Tem que... Enfim, não é simples. Por quê? Porque o Brasil cresce há 40 anos, em média, 2,2%, mais ou menos. Sendo desses 2,2%, 2% foi aumento de mão de obra e 0,2% foi aumento de produtividade. Isso não tem nada a ver com governo de esquerda ou de direita dos Estados Unidos. Significa que a gente não fez a nossa lição de casa. E daí, quanto que o Brasil vai crescer dos próximos 10 anos? Que, como economista que estuda desenvolvimento econômico, é isso que eu estou preocupado. Eu não estou menos preocupado com o que vai acontecer com a Bolsa esse ano ou com o dólar esse ano. Eu quero saber como é que a gente aumenta o PIB potencial do Brasil. Bom, nos próximos 10 anos, se a gente dividir e decompuser o que é o crescimento de um país, é o aumento da produtividade vezes o número de trabalhadores numa economia, o número de trabalhadores no Brasil nos próximos 10 anos vai crescer 1%, mais ou menos. Significa que se a gente quiser crescer 3 a 4%, a gente tem que aumentar a nossa produtividade. Se a gente vai crescer 1% a mão de obra, a gente tem que aumentar a nossa produtividade mais 3, 4%. Só que nos últimos 40 anos ela aumentou 0,2% ao ano. Ou seja, é um aluno que tirou 3 e agora está prometendo que vai tirar 10. Não tem muito motivo para acreditar. Então a gente precisa fazer as medidas necessárias para poder aumentar a produtividade. Perceba que isso não tem nada a ver com os Estados Unidos. O que isso vai dizer são os voos de galinha. Agora a gente importou um pouquinho mais, agora a gente importou um pouquinho menos. Tudo bem, vamos supor então que agora a China está sendo taxada a 104%. Vamos supor que diversos países estão sendo taxados e o Brasil agora foi taxado só a 10% comparado aos outros. Então logo a gente tem uma oportunidade para ocupar esses mercados. Ok, mas você continua num ambiente ruim para fazer negócio, as pessoas continuam sem educação básica, você continua sem infraestrutura. Ou seja, você não resolveu os problemas do país de verdade. Sim. Então, enquanto a gente não resolver esses problemas do país, pode entrar quem for lá, taxar o que for. Não é isso que vai fazer a gente crescer de verdade. O que vai fazer é dar um voo de galinha um pouco a mais ou um pouco a menos. É isso que vai acontecer. Mas a visão do mais pobre frente ao governo atual Lula, que sempre foi o eleitorado do Lula, né? Tanto Nordeste como... Tanto que ele falou que quando a pessoa ganha um pouquinho, deixa de votar nele já. Exato. A gente vê que a inflação no Brasil bateu na casa do mais pobre. O preço do ovo subiu muito. O que ele prometeu picanha, as pessoas não estão comendo, não conseguem nem comer o ovo. O que você tem qual a sua visão em relação ao mais pobre frente ao Lula? Você acha que o mais pobre tá chateado com o Lula, acordou um pouco? As pesquisas vêm mostrando isso? Qual que é a sua visão? Pelo cenário econômico mesmo, né? Exato. A verdade é que a grande maioria dos brasileiros, as pessoas, estão muito menos preocupados de que partido é o cara, de que lado ele tá, e estão muito mais preocupados em quem vai botar comida na mesa deles. Sim. Exato. Existe uma classe média e alta twitteira, da qual eu faço parte, que fica discutindo várias coisas, que o cara não quer saber. Ele quer saber quem vai botar comida no meu prato. Se for o cara de esquerda, de direita, é isso. O cara não sabe. A gente estuda política, analisa, vive disso. Então é natural que a gente esteja mais informado e saiba os detalhes. A população tá agora, acordou 6 horas, pegou 2 horas de ônibus, vai trabalhar 8 horas, vai pegar mais 2 horas de ônibus para voltar para casa. Se tiver algum problema, vai ficar 3 horas no SUS. Tem um filho na escola pública, essa é a grande média do brasileiro. Então, o cara mais... Assim como o Bolsonaro tinha bastante popularidade entre os mais pobres, inclusive. Assim como o João Dória foi eleito, ganhou do Haddad, quando ele foi candidato a prefeito, nas periferias. Então as pessoas querem saber quem é que vai me dar mais condições de viver dignamente. Simples assim. E daí, dito isso, as pessoas estão vendo que esse governo não tem representado as soluções para os problemas deles. Por quê? Porque as coisas estão ficando caras. Porque de 2000, o Lula foi eleito em 2003, né? Significa que uma pessoa que nasceu em 2003 tem 22 anos agora. Desses 22 anos...
o PT ficou 16 no poder, se não me falha a minha conta. Foram 8 de Lula e quase 8 de Dilma, né? Isso. 8 de Lula, 6 de Dilma, 14, mais 2 de Lula, 16. Quando completar esse ciclo do Lula, vai ser 18 anos. Ou seja, 18 anos de 24 anos. 75% ali do tempo, mais ou menos. E aí o cara olha, bom, deixa eu ver esse partido aí, porque lá atrás eles Me deram, me prometeram. que vamos ajudar os mais pobres, que vamos dar educação, que o país vai mudar, que o país vai ser outro, etc. A inflação tá alta. A renda do trabalhador não sobe. Tá comendo Você menos. continua com 100 milhões de brasileiros sem esgoto em casa. Você continua com as pessoas morrendo na fila do SUS. E aí alguns poderiam dizer, mas faltou tempo. Mas já deu 16 anos. Vai dar 18 anos. Ou seja, não foi falta de tempo. Então o cara, quando olha isso, ele fala, cara, legal. A retórica de vocês é muito legal. A narrativa de vocês é muito legal. Mas não funcionou. Deixa eu testar outra pessoa. Deixa eu tentar outro partido ou qualquer outro que seja. Eu acho que é isso que está acontecendo. As pessoas... E a narrativa importa, mas quando você já ficou 75% do tempo nos últimos 24 anos no poder, o que mais? Você precisa de mais 4 anos? Vai ser no próximo, não vai ser nesse não. Então as pessoas acho que estão cansadas das promessas e não têm dado resultado. E por isso que eu defendo as coisas que eu defendo. Não é porque alguém me mandou ser de direita, alguém me mandou ser liberal, alguém me mandou ser pró-mercado. Não, porque eu simplesmente olho as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam. Eu falo, cara, isso aqui funciona, devemos copiar e acelerar. Isso aqui não funciona, vamos tentar outra alternativa. E não de lado A ou B. Tanto é que, eu já falei, eu sou do Partido Novo, defendo políticas pró-liberais, e pró-mercado, liberais. Só que eu defendo o Bolsa Família, acho que foi uma boa política. Esse programa Pé de Meia, apesar de deturparam agora de novo, mas eu tenho um projeto de lei parecido com esse. Eu acredito, vamos dar um incentivo financeiro pequeno para aluno pobre do ensino médio. Se tem alguém que a gente deveria ajudar, são as famílias mais pobres no ensino básico, né? Muito mais do que dar subsídio para empresas grandes, essas coisas, exato. Ou o cara que vai na USP e ganha 30 mil reais. Vamos ajudar o cara pobre do ensino médio. Então, isso, quem propôs foi o governo de esquerda. Então, não tem um problema quanto a isso. Agora, tem que de 100 de forma coisas, certa, né? E de 100 coisas, 98 são erradas. Não deram resultado. Eu não tenho o menor problema de mudar de opinião se tiver novas evidências dos fatos. Eu quero, no final do dia, acertar. É como um investidor, e eu trabalhei já no mercado financeiro também, eu fui treinado do BBA, trabalhei no BTG Pactual, e no fundo o investidor, ele não quer saber de ter razão, ele precisa estar certo, ele precisa acertar. Eu falo que a diferença do M&A e do Private Equity é o seguinte, eu também trabalhei em fusões e aquisições, o M&A é o cara que faz fusões e aquisições, né? Então ele vai convencer o cara lá de que é aquilo, você deveria comprar aquela empresa, porque ela vai ser boa. E aí ele vende ali e às vezes ele vai embora. Ele não tem muito skin in the game. Private Equity não. Private Equity é seu capital e você compra a sua empresa. Você precisa estar certo no final do dia. Não basta só narrativa. Porque no M&A, tudo bem. Não deu certo. Não deu por causa daquilo. Já tô em outro. Exato. Já tô em outro e tal. Private Equity não. Você vai com aquela decisão. Então você, quando tem um investimento, você precisa ter a autocrítica para falar, cara, esse investimento foi ruim. Eu errei por causa disso, disso, disso. É importante eu entender porque eu errei para eu não repetir esse erro no futuro. E eu vejo política pública assim. Se você quer fazer com que as coisas dêem certo, eu não preciso viver de uma massa de manobra explorada e enganando esses caras, eu quero fazer dar certo. Então, o que funcionou e o que não funcionou? E a gente já tem aí 18 anos para ver que várias coisas não funcionaram. O que acontece? Eles continuam insistindo no erro de várias formas. Por isso que não tem, na minha visão, como defender essas políticas públicas.